Ingrid Bergman era famosa por sua pureza, inteligência e beleza atemporal. Mas, por trás daqueles brilhantes olhos azuis que encantaram o mundo inteiro, havia um segredo tão grande que poderia ter chocado Hollywood. Muitos anos após a morte de Bergman, alguém encontrou uma carta particular escrita por ela, que mudou completamente a forma como as pessoas viam essa famosa estrela de cinema. A carta contava tudo. Falava sobre o primeiro encontro dela com o homem, que era uma grande estrela da Century Fox, o romance secreto deles enquanto ela ainda era casada com outro homem e a hospedagem no luxuoso Hotel Bear. As fotos misteriosas e assustadoras que apareceram em sua casa e o momento triste em que ela teve que tirar a própria vida. Quem era esse homem? E o que o tornava tão especial a ponto de Ingrid Bergman dizer, em suas últimas palavras, "Eu ainda penso em você"? Em meados da década de 1940, quando Hollywood renascia após a guerra, Ingrid Bergman estava em um momento crucial de sua carreira. Depois de fazer o filme A Meia Luz, Gaslight, ela havia se tornado a rainha do cinema. E foi nesse exato momento que uma misteriosa proposta de trabalho surgiu. Alfred Hitchcock, o famoso diretor de filmes de terror e suspense, queria que ela participasse de um drama instigante, algo inédito na indústria cinematográfica. O filme se chamava Spellbound e estava sendo produzido pelo implacável produtor David O. Selznick. A proposta ousada era apresentar a psicologia freudiana, que trata dos sonhos e da mente, em um filme. Para a época, era uma ideia realmente corajosa, até mesmo insana. Mas, ao receber o roteiro, Bergman recusou imediatamente. "Essa história não faz o menor sentido", disse ela, sem rodeios. "Não consigo acreditar em um amor que nasce de sonhos e de alguém que perde a memória." Snick ficou furioso, mas Hitchcock não disse nada. Alguns dias depois, Hitchcock foi visitá-la pessoalmente, mas ela continuou firme em sua decisão. Não significa não. Ele não tentou argumentar. Apenas sorriu, com um olhar que demonstrava que sabia de algo curioso. "Você vai voltar", disse ele. "Aposto que você mudará de ideia depois de conhecê-lo." Certa tarde de 1944, Ingrid Bergman foi ao estúdio de cinema sem realmente querer estar lá. Ela ia se encontrar com o homem que poderia atuar com ela no filme. Ela já havia decidido que não gostava do projeto. Essa visita era apenas uma boa desculpa para dizer não pela segunda e última vez. Então, a porta se abriu. Gregory Peck entrou. Ele não falou muito, apenas olhou para ela e sorriu. "Boa tarde, senhorita Suécia", disse ele. Ele era mais alto do que ela imaginava, com ombros largos e olhos azuis calmos e inteligentes que pareciam ver sua alma. Naquele instante, Bergman sentiu o coração disparar. Todos os sons da sala pareciam desaparecer. Ela não conseguia ouvir a voz do diretor nem o farfalhar dos papéis. Apenas o olhar daquele homem que acabara de entrar em sua vida. Era como se dois mundos completamente diferentes tivessem colidido de repente. De longe, Selznick os observava atentamente. "Vocês dois podem ler uma cena juntos", disse ele. Peck começou a falar, com a voz grave e firme. "Não sei quem sou, mas sei que te amo." Uma estranha sensação elétrica, delicada, mas excitante, percorreu a espinha de Bergman. Ela não conseguia desviar o olhar. Olhou para baixo, fingindo ajeitar as páginas do roteiro para esconder as mãos trêmulas. Na manhã seguinte, ligou para Hitchcock. "Eu topo", disse simplesmente. Bergman não precisava de um psicólogo renomado para explicar por que mudara de ideia. Ela estava seguindo sua intuição, nada mais. Desde o momento em que viu Peck dizer aquelas falas, ela encontrou o verdadeiro motivo para dizer sim. O próprio Gregory Peck. Desde os primeiros dias de filmagem de Spellbound, havia uma tensão especial entre eles, sobre a qual não conseguiam falar. Hitchcock foi o primeiro a perceber. Ele os observava silenciosamente através da câmera, às vezes pigarreando ou fingindo espirrar,
uma maneira desajeitada de quebrar a tensão que envolvia os dois atores. Então, surgiu uma cena em particular. Hitchcock disse a Pick: "Segure a mão dela até que ela acredite que você não é o paciente." Quando a câmera começou a gravar, Pick estendeu a mão. E naquele instante, algo dentro de Bergman se quebrou. Sua mão estava quente e firme, mas ela sentiu um leve tremor por baixo. Seus olhares se encontraram e ambos começaram a tremer. Hitchcock finalmente gritou: "Corta!" Mas nenhum dos dois se moveu. Apenas se encararam em um silêncio denso e inexpressivo. Naquela noite, em sua carta particular, Bergman escreveu apenas uma linha: "Meu Deus, enlouqueci." Durante as filmagens de Spellbound, em 1945, Ingrid Bergman teve que lidar com uma luta interna muito difícil entre o que estava na tela do cinema e o que era a vida real. Em todas as cenas, ela tinha que olhar profundamente nos olhos de Gregory P.C. por horas a fio. Mas ela sabia muito bem qual era o limite que não podia ultrapassar. "Não posso tocá-lo", pensou ela, porque naquela época Ingrid Bergman já era casada. Ela era casada com o Dr. Peter Lindström, um neurocirurgião sueco que a acompanhou aos Estados Unidos quando sua carreira estava apenas começando. Eles tiveram uma filha juntos, chamada Pia, e por fora pareciam a família perfeita. Mas por trás do brilho e glamour de Hollywood, o casamento deles já estava frio há muito tempo. Peter era prático e lógico, enquanto Ingrid se tornava cada vez mais distante, atraída pelo fascínio da atuação. Todas as manhãs no set de filmagem, ela repetia para si mesma: "Isso é só trabalho, eu tenho uma família." Mas foram as cenas de proximidade com Pick, os toques, os abraços, que começaram a enlouquecê-la. Certa tarde, durante a filmagem de uma cena no hospital em que o personagem de Pick cai em seus braços, o diretor Hitchcock sussurrou: "Abrace-o um pouco mais, Ingrid. Deixe o sentimento se libertar." Ela fez o que ele disse. Naquele instante, quando Pick ergueu a cabeça, o olhar em seus olhos deixou de ser atuação. Tudo se tornou tão real que Bergman teve que desviar o olhar. Mas Pick segurou sua mão com força, recusando-se a soltá-la. Uma atração magnética sem palavras. Naquela noite, Bergman voltou para casa. A casa parecia mais fria do que nunca e o amor que ela sentia pelo marido havia morrido há muito tempo. Parada em silêncio junto à janela, ela disse baixinho: "Meu Deus, cometi um erro terrível." A chuva daquela tarde parecia ter sido escrita especialmente para aquele momento. Gotas pesadas caíam do telhado. Ingrid Bergman parou rapidamente, vestiu um casaco de lã e estava prestes a sair quando, de repente, um homem bloqueou seu caminho. Ele não carregava um guarda-chuva. Seus cabelos estavam encharcados, e ele permanecia ali como um raio de luz perdido na tempestade. Orgulhoso, mas também destroçado. Seu coração apertou. Antes que seu cérebro pudesse impedi-la, ela saiu debaixo do telhado, encarando a chuva. O som da chuva torrencial abafava todos os outros ruídos. "O que você está fazendo?" gritou ela. Gregory Peck se virou. Seus olhos estavam cheios de sentimentos confusos. Desejo ardente misturado com dor. "Não consigo mais fingir", disse ele. Sua voz quase um sussurro, mas ela ouviu claramente. Ela congelou. O mundo pareceu desaparecer, deixando apenas os dois sob a chuva forte. Peck aproximou-se, um passo de cada vez, lento e seguro. Quando parou bem à sua frente, Bergman sentiu sua respiração se misturar com a chuva fria. "Gregory", sussurrou ela, tremendo. "Não diga mais nada." Mas Peck não parou. Ele tocou seu rosto, um toque suave que lhe causou um arrepio por todo o corpo, e então a beijou. O beijo não foi delicado e terno. Explodiu como um fogo que fora contido por tempo demais. A chuva escorria por seus rostos, misturando-se ao medo e ao desejo que haviam permanecido ocultos por tanto tempo. As mãos de Peck apertaram seus ombros com força, e Bergman não pôde deixar de ceder.
Ela retribuiu o beijo sem pensar. Quando finalmente se separaram, a chuva não havia parado. Nenhum dos dois disse uma palavra. Apenas o som de suas respirações pesadas preenchia o ar denso. Pique olhou para ela com uma saudade dolorosa. "Eu sei que você tem um marido", sussurrou ele. "Mas, meu Deus, eu não consigo mais me conter." Bergman fechou os olhos. Ela tremia, a voz embargada. "Gregory, sejamos apenas os personagens deste filme." O caso de amor deles começou ali, um segredo proibido ao qual nenhum dos dois conseguia resistir. Gregory Peck foi quem tomou a iniciativa. Ele pressentia a tempestade interior de Bergman, dividida entre a família perfeita que o mundo admirava e o fogo que ardia em seu coração. Certa noite, depois de terminarem as filmagens tarde da noite, ele lhe enviou um pequeno bilhete por meio de um assistente. Continha apenas 3 palavras importantes: Hotel Bear, 23 horas. Ingrid encarou o bilhete com a mão tremendo. Ela sabia que se fosse, não haveria volta. Mas, quando o relógio marcou 10 horas e 50 minutos, saiu de casa vestindo um casaco preto, o rosto escondido sob um chapéu branco. Ao chegar, Pique a esperava em um quarto pouco iluminado no 3º andar, com a chuva batendo na janela. Ele segurava um buquê de lírios brancos. A flor, ela dissera certa vez, era a única coisa que a fazia acreditar na gentileza. Ao entrar, ele não disse nada, apenas lhe entregou as flores. A mão dele tremia um pouco. "Você tem medo que as pessoas nos vejam?" disse ela. Pique respondeu com a voz firme. "Tenho mais medo de não te verem." Eles ficaram sentados um de frente para o outro, conversando sobre tudo. O filme, a solidão que sentiam, o medo de viver uma vida baseada em fingimento. Ela contou sobre o marido, que não entendia por que ela ficava acordada assim a noite toda depois de cada dia de filmagem. Pique ouviu sem julgá-la, apenas compreendendo. Então, o silêncio se instalou. Ele se levantou, aproximou-se e gentilmente colocou a mão em sua bochecha. "Tentei te esquecer", disse ele. Ingrid fechou os olhos. Naquele instante, tudo o que ela havia reprimido por meses, culpa, medo, desejo, explodiu. Quando ela saiu do hotel, carregava o maço de mentiras escondido dentro do casaco. No dia seguinte, diante da câmera de Hitchcock, ninguém notou nada de incomum. Mas quando Pique olhou para ela durante a cena, seus olhares não pertenciam mais às suas personagens. E a partir daquele dia, pequenas mentiras surgiam todas as manhãs, cada uma com uma única nota. Ontem à noite, ainda o seu cheiro. O amor entre Ingrid Bergman e Gregory Peck irrompeu como um incêndio devastador. Intenso, belo, mas destinado a nunca durar. Seus encontros secretos em quartos de hotel tornaram-se um refúgio para 2 pessoas que precisavam conter seus sentimentos. Cada vez que a porta se fechava, o mundo exterior desaparecia. Eles não eram mais estrelas de cinema, não eram mais ícones públicos, apenas 2 seres humanos em busca de calor em sua solidão. Pique a amava como um jovem ama, apaixonadamente, honestamente e disposto a arriscar tudo. Ele lhe escrevia cartas curtas, muitas vezes apenas alguns rabiscos. "Cada vez que te deixo, sinto um vazio, como se tivesse perdido o filho." Já Ingrid, com o coração de uma mulher casada, sentia-se incrivelmente feliz e aterrorizada ao mesmo tempo. Cada vez que Pique segurava sua mão, ela se sentia viva, mas também como se estivesse traindo tudo o que havia construído. Sua vida, seu nome, seu dever. Cada vez que voltava para casa, Ingrid sentia como se estivesse entrando em um mundo frio e estranho. Peter Lindström, o marido que ela um dia acreditou ser seu porto seguro, agora lhe parecia um estranho. Ele ainda lia o jornal todas as noites, às vezes erguendo os olhos para sorrir quando ela entrava. Era um sorriso calmo, mas algo nele a deixava desconfortável. Ela sempre evitava olhar em seus olhos, com medo de que ele pudesse ver o conflito interno dela,
Mas era justamente aquele sorriso discreto que começava a assustá-la. Certa noite, ele perguntou casualmente: Gregory Peck, é fácil trabalhar com ele? Depois disso, ela não conseguiu mais dormir. Cada vez que Lindstrom tocava seu ombro, ela via o rosto de Peck passar diante de seus olhos. E então, a culpa a invadia com tanta força que ela ficava acordada no meio da noite observando o marido dormir, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Então, um belo dia, tudo desmoronou. Quando chegou em casa depois das filmagens, encontrou um grande envelope amarrado com um barbante vermelho sobre a mesa. Não havia nome de quem o enviara. Ela o abriu e dezenas de fotografias caíram no chão. Ela os reconheceu imediatamente. Eram fotos dela e de Gregory Peck em um pequeno café perto de Beverly Hills, dentro de um carro estacionado sob a luz fraca de um poste no corredor do hotel, onde pensavam que ninguém os conhecia. Ingrid congelou. Suas mãos trêmulas agarraram a borda da mesa. Ela encarou as palavras escritas em uma das fotos. Hollywood sempre tem olhos. Sua mente gritava: Quem? Quem fez isso? O que eles querem? Destruir meu nome? Ela esperou. Sabia que uma ameaça anônima como essa certamente levaria a algo mais. Ela checava o telefone o tempo todo. A caixa de correio, lia todas as manchetes dos tabloides, esperando pela notícia bombástica, esperando pela ligação de chantagem. Mas nada aconteceu. O primeiro dia passou em um silêncio assustador. Depois o segundo, depois o terceiro. Nenhuma ligação anônima, nenhum boato se espalhando. O próprio silêncio se tornou mais assustador do que qualquer ameaça pública. Ele pairava sobre ela como uma corda invisível, forçando-a a viver com a culpa e o medo de ser julgada. Uma noite, depois de uma exibição privada de Spellbound, eles se encontraram novamente no hotel. Lá fora o vento uivava forte. Peck entrou e a abraçou com um desejo desesperado. Mas desta vez, Bergman não retribuiu o abraço. Ela se afastou. Gregory, sussurrou com a voz embargada. Estamos vivendo um sonho que não é real. É hora de acordar. Peck congelou. Segurou a mão dela com força, agarrando-se ao último resquício de calor. Seus olhos estavam perdidos como os de uma criança que acabara de perder seu único refúgio seguro em meio à tempestade. Eu te amo, disse ele baixinho com a voz trêmula. E sempre serei, mesmo quando este sonho acabar. Bergman sorriu tristemente. Um sorriso que continha tudo: amor, tristeza e determinação. Então, ela se virou e saiu do quarto antes que as lágrimas pudessem cair. Peck não a seguiu. Ele apenas ficou parado, imóvel, observando a porta se fechar. No quarto, ainda impregnado com o perfume dela, Peck ficou entorpecido. Ele sabia que tudo havia acabado. Sem promessas, sem despedidas, apenas um espaço vazio onde o amor deles se despedaçou em um silêncio dilacerante. Daquele dia em diante, eles nunca mais se encontraram sozinhos. No set de filmagem, eles ainda se viam todos os dias, mas tudo havia mudado. Entre eles, erguia-se uma parede invisível, construída pela própria Bergman, fria, sólida e intransponível. Gregory Peck sentia essa parede com mais intensidade do que qualquer outra pessoa. Tentava rompê-la com gestos pequenos e delicados, um longo toque na palma da mão dela, mesmo depois que o diretor ainda não havia gritado "corta", um leve sorriso, lembrando-se das noites chuvosas no hotel espartano, ou, às vezes, simplesmente ficando para trás após uma cena, silenciosamente esperando que ela voltasse. Mas ela nunca o fez. Certa vez, durante um intervalo das filmagens, Peck encontrou Bergman sentada sozinha no camarim. Ela estava lendo o roteiro. A luz amarela fazia seu rosto parecer cansado. Ele se aproximou silenciosamente. "Podemos conversar em particular por um instante?" Bergman olhou para cima. Seus olhos ainda eram gentis, mas algo dentro deles havia desaparecido. "Gregory, pare de mentir para si mesmo."
Peake deu um passo para trás e assentiu em silêncio. Naquela noite, ele bebeu sozinho em seu quarto de hotel, contemplando o horizonte enevoado de Los Angeles. Sobre a mesa havia um monte de mentiras brancas que ele planejava trazer para ela. Mas, desta vez, ele não trouxe. Mesmo assim, todas as manhãs, ao entrar no set de filmagem, seus olhos automaticamente a procuravam. E quando a vislumbrava, mesmo que por um breve instante seu coração ainda disparava, assim como no primeiro dia em que se conheceram. Gregory Peake nunca teve uma segunda chance. Talvez tenha sido esse final inacabado que fez com que o amor deles durasse para sempre. Um amor que nunca realmente acabou. Apenas se dissolveu nos rolos de filme em preto e branco, onde seus olhos ainda se procuravam, para sempre incapazes de se tocar. Muitos anos após a morte de Ingrid Bergman, sua carta particular foi divulgada ao público, revelando um segredo enterrado por décadas, e a primeira pessoa a lê-la foi Gregory Peake. Na carta, ela confessava a culpa e os fortes sentimentos que experimentou durante as filmagens do filme que fizeram juntos. Dizíamos a nós mesmos que era apenas atuação, que o que sentíamos fazia parte do filme, mas era mentira. Quando olhei em seus olhos, esqueci tudo o mais. Isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Hollywood prendeu a respiração. Gregory Peake, então com mais de 70 anos, estava sentado em seu pequeno escritório na Califórnia. Quando ele chegou à frase, quando olhei em seus olhos, esqueci tudo o mais. Aquilo me assustou mais do que qualquer outra coisa. Ele parou. Suas mãos tremiam. Lágrimas caíram sobre a página. Aquele amor ainda estava vivo, enterrado sob as décadas. Em uma entrevista de 1978, ele finalmente admitiu diante da plateia: "Tudo o que posso dizer é que eu realmente a amei, e acho que devo parar por aqui. Eu era jovem. Ela era jovem. Estivemos ligados por semanas de trabalho intenso e próximo." Todo o estúdio ficou em silêncio. Foi a primeira vez que ele admitiu publicamente o caso que Hollywood acreditava ser apenas um rumor por muito tempo. Um amor que nasceu sob os holofotes das câmeras, mas repleto de tragédia e algo proibido. Depois da entrevista, pessoas que o viram disseram que Gregory Peake ficou um longo tempo olhando para a fotografia de Bergman na parede. Ele sussurrou quase para si mesmo: "Se eu pudesse voltar aquele dia, eu ainda a beijaria. Mas desta vez eu não desistiria." Talvez. Essa foi a única vez que Gregory Peake falou sobre Ingrid Bergman com a voz tão trêmula, e a última vez que o mundo viu uma lenda chorar, não por um papel no cinema, mas por um amor que nunca teve a chance de se concretizar. No fim, suas palavras delicadas na carta, "Nunca deixei de ser grata pela gentileza que ele me demonstrou", soaram como uma terna confissão. Mas aquela carta e as últimas lágrimas de Gregory Peake foram apenas um capítulo da história inacabada chamada Ingrid Bergman. Porque, após o fim desse amor proibido, sua vida continuou turbulenta com outros homens. Aqueles que a amaram, a traíram, a idolatraram e a magoaram à sua maneira. Os amores posteriores de Ingrid Bergman. A vida privada de Ingrid Bergman, assim como sua carreira, foi uma jornada feita de paixão, conflito e um desejo incessante de viver com autenticidade. Seu primeiro casamento foi com Peter Lindström, um neurocirurgião sueco calmo, de princípios sólidos e dedicado ao trabalho. Ele fora outrora seu porto seguro, ajudando-a a manter os pés no chão em meio ao turbilhão da fama em Hollywood e da vida pessoal. Tiveram uma filha juntos, Pia Lindström, nascida em 1938. Mas, à medida que a fama de Bergman crescia, ela se viu envolvida em um turbilhão de sets de filmagem, entrevistas e voos transcontinentais. Enquanto isso, Lindström permanecia dedicado ao seu hospital em Estocolmo, perdendo jantares e atendendo a telefonemas. Gradualmente, a distância entre eles se tornou mais do que apenas um oceano. Foi um afastamento de suas almas. O relacionamento se desfez em silêncio
e eles se divorciaram oficialmente em 1950. Foi nessa época que o destino apresentou Bergman a Roberto Rossellini, um cineasta italiano, um revolucionário do cinema e o único homem forte o suficiente para fazê-la romper com todas as regras da sociedade. O amor dele surgiu como uma tempestade, inesperado, intenso e perigoso, pois ambos já eram casados. Quando se espalhou a notícia de que Bergman estava grávida do filho de Rossellini, a América explodiu em fúria. De deusa pura amada pelo mundo, ela se tornou repentinamente a mulher caída que Hollywood escolheu exilar. Banido de Hollywood, Bergman mudou-se para a Europa com Rossellini, onde criaram obras inovadoras do neorrealismo italiano, como Stromboli, em 1950 e Viagem à Itália, em 1954. Tiveram 3 filhos juntos, Roberto e as gêmeas Isabella e Ingrid. Mas, assim como a chama os incendiou, acabou se extinguindo. Rossellini, um gênio, porém controlador, tornou-se sufocante. Em 1957, o casamento desmoronou, deixando para trás filmes que mais tarde seriam chamados de obras-primas da dor. Um ano depois, Bergman conheceu Lars Schmidt, um produtor teatral sueco. Ele não era um gênio tempestuoso como Rossellini, nem tinha a estabilidade racional de Lindström. Mas possuía algo que nenhum dos dois tinha: calma e compreensão. Casaram-se em 1958. Lars tornou-se seu companheiro discreto, o homem que ficava nos bastidores observando-a brilhar, mas que nunca tentava roubar a cena para si. O casamento deles não foi deslumbrante nem escandaloso, apenas repleto de ternura e respeito mútuo. Durou quase 20 anos. Embora tenham se divorciado em 1975, a separação não foi amarga. Mantiveram contato, continuaram a se chamar de melhores amigos, e Schmidt esteve ao lado dela durante muitas de suas lutas posteriores contra a doença. 3 casamentos, 3 capítulos diferentes, pintaram o retrato de uma mulher que se recusou a viver pela metade. De Safety, com Lindström, a Storm, com Rossellini, e a Peace, com Schmidt, Ingrid Bergman vivenciou todas as formas de amor como se estivesse vivenciando seus papéis no cinema. Apaixonada, autêntica e sempre diferente. Mesmo após 3 casamentos, 3 tipos de amor e inúmeras performances lendárias, Ingrid Bergman não conseguiu escapar do papel final que o destino lhe reservara, o de uma mulher que se preparava silenciosamente para sua despedida. Porque, quando as luzes do palco se apagaram e os aplausos cessaram, o que restou não foi a fama ou as estatuetas douradas do Oscar, mas um sussurro que esperou quase 40 anos para ser proferido. E tudo isso, amor, arrependimento, solidão e o último brilho em seus olhos, se uniu na fatídica noite da morte de Ingrid Bergman. Naquela noite, sua morte não apenas encerrou uma lenda, como também abriu o último capítulo de uma história de amor. Ingrid Bergman faleceu em Londres após uma longa batalha contra o câncer. Sua morte ocorreu no dia do seu 67º aniversário, que ela passou com seu ex-marido, Lars Schmidt. Na noite de 29 de agosto de 1982, Londres estava sob uma chuva fina. Em um pequeno quarto em Cheyne Walk, as luzes ainda estavam acesas. Ingrid Bergman deu seu último suspiro à meia-noite do seu 67º aniversário. Ao redor de sua cama estavam as poucas pessoas mais queridas que lhe restavam. Seu ex-marido, Lars Schmidt, sua filha Isabella e 2 amigas de longa data. Poucas horas antes, eles haviam brindado com champanhe ao seu aniversário. Ingrid sorriu, um sorriso fraco, mas radiante, como se sua partida iminente fosse apenas mais uma cena no filme de sua vida. Sobre a pequena mesa de cabeceira havia um exemplar gasto de O Pequeno Príncipe, seu livro favorito, aquele que ela carregara em todas as suas longas viagens.
O livro estava aberto perto das páginas finais, onde dizia: "O essencial é invisível aos olhos." Quando o relógio bateu meia-noite, a respiração de Ingrid cessou silenciosamente. Lars Schmidt segurou sua mão, a mesma mão que outrora tremera ao segurar a estatueta do Oscar e que tocara os homens que ela amara com tanta paixão, tanto na vida real quanto nas telas. Dizem que em seus últimos momentos, ela abriu os olhos, olhou para o horizonte e sussurrou algo tão baixinho que só Lars pôde ouvir. Anos depois, sua voz ainda tremia ao se lembrar disso. Ela disse: "Ainda penso nele." Ninguém perguntou quem era ele, mas Lars sabia que aquele amor não era para ele. Era sua última mensagem para Gregory Peck, o homem por quem Ingrid Bergman ansiara por quase 40 anos, aquele cujo nome ela só ousou pronunciar em voz alta quando a própria vida chegou ao fim. E como o Pequeno Príncipe escreveu certa vez: "Quando você olhar para o céu, verá 1000 estrelas rindo. Uma delas serei eu." Naquela noite, uma estrela chamada Ingrid Bergman cruzou o céu de Londres. Brilhante, silencioso e para sempre inextinguível. O amor entre Ingrid Bergman e Gregory Peck talvez nunca tenha sido destinado a ter um final feliz. Chegou como uma tempestade, feroz, ardente e repentina, deixando para trás 2 almas para sempre transformadas. Mas, justamente por isso, tornou-se um dos capítulos mais românticos e trágicos da história de Hollywood. Um lugar onde o amor verdadeiro ficou aprisionado sob luzes falsas e a felicidade só existia em momentos roubados. Tanto Bergman quanto Peck seguiram com suas vidas, alcançaram a fama e tiveram outros amores. Mas, no fundo, eles se carregavam como uma bela cicatriz, onde a lembrança não era mais dor, mas a prova de um amor que um dia os fez viver com mais autenticidade. Talvez o que começou como uma paixão passageira no set de Spellbound tenha transcendido o próprio tempo. Não era mais um caso proibido, mas algo sagrado. Um lugar onde 2 almas se encontraram, apenas para provar que o amor verdadeiro não precisa durar para sempre. Ele só precisa ser profundo o suficiente para jamais se apagar.